E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então aprender a calcular pH? Como que se calcula pH? Vamos lá então. Através do cálculo de pH e pOH, determine as amostras abaixo quais são ácidas e por quê. Sendo que uma substância A, que apresenta concentração de íons H+, de 0,0005 mol por litro, e outra substância B, que apresenta concentração de íons OH- de 0,0025 mol por litro. Bom, então precisamos relembrar que pH é uma escala muito utilizada em bioquímica, química ambiental, química analítica, em que nós medimos a acidez e alcalinidade de uma solução. Ela vai de 1 até 14, sendo que de 7 a 1 eu aumento a acidez e de 7 a 14 eu aumento a alcalinidade, e aqui no 7 ou próximo do 7 é bem neutro esta solução. Então devemos então calcular o quê? O valor do pH. Vamos ver então como calculamos esse pH. Para a substância A, nós sabemos que o exercício deu para a gente a concentração de íons H+. Está ali no exercício. Então a concentração dada de H+, é 0,00005 mol por litro. Tranquilo? E existe uma fórmula para esse cálculo, que é esta fórmula aqui. pH é igual a menos log de H+. pH é igual a menos log de H+, ele deu o H+ para a gente, então você substitui na fórmula. pH é igual a menos log de 0,005 mol por litro. Se você tem uma calculadora, é só bater aí na calculadora o log desse valor que você já vai ter o resultado. Não tendo, vamos fazer então no braço mesmo, na mão. Como é que fica? Bom, para facilitar isso, quando você faz o cálculo manualmente, sem uma calculadora, é imprescindível que você converta logaritmos em notações científicas, para facilitar o seu cálculo. Senão você não consegue fazer. Então eu vou converter esse número aqui em notação científica. Como que eu faço isso? Bom, essa vírgula ela está aqui, eu tenho que andar com ela para a direita. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu ando então 5 casas para a direita com ela, o expoente dessa notação científica vai diminuir 5 casas, ou seja, ela vai ser igual a 10 a menos 5. Então 0,00005 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 5. Então agora nós temos o log do pH, aliás, o pH é igual a menos log de 5 vezes 10 a menos 5. Nós temos então o logaritmo de uma multiplicação, o logaritmo de uma multiplicação de um número pelo outro. Acontece que é importante você saber o que é o logaritmo de uma multiplicação. É uma propriedade matemática muito interessante. Vem comigo aqui. O logaritmo da multiplicação de qualquer número, logaritmo de A vezes B, por exemplo, é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então, o logaritmo do produto é igual ao logaritmo da soma. Logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Tranquilo? Então, se nós temos aqui 5 vezes 10 a menos 5, é só você fazer o seguinte. Logaritmo de 5 mais logaritmo de 10 elevado a menos 5. Lembrando, olha aqui, o logaritmo da multiplicação é igual à soma dos logaritmos. Perfeito? Bom, então já dá para a gente começar a resolver isso aqui. Só vou colocar um parênteses aqui para separar esse sinal de menos aqui, porque ele é da fórmula, tá bom? Então ele vai ficar fora desses parênteses aqui. Então nós temos logaritmo de 5 mais log de 10 elevado a menos 5. Aí nós temos também fazer uma observação em matemática, que quando eu não coloco um valor aqui para o logaritmo, é porque essa base desse logaritmo é 10, tá bom? O logaritmo de 5,
questão deu pra gente, ela vale 0,7, ela tem que dar para você esse logaritmo, não tem como você adivinhar, ou você consulta numa calculadora, ou você consulta em uma tabela de logaritmos. Então, já coloco aqui, tá? O logaritmo de 5 é 0,7, já coloco aqui. Agora, quanto que é o logaritmo de 10 elevado a menos 5 na base 10? Bom, é importante, então, a gente rever um outro conceito em logaritmos. Vamos lá? É esse conceito aqui, ó. Logaritmo de b elevado a x numa base a é igual a x vezes o log de b na base a. É a chamada regra do peteleco. Tá bom? A gente pega esse x que está aqui e coloca ele lá na frente. Tá? Dá um peteleco nele e manda ele lá para frente do logaritmo. Então, o logaritmo de b elevado a x numa base a é igual a x vezes o log de b na base a. Pega o x, dá um peteleco dele, manda ele lá para frente, então ele vai ficar aqui, ó, x vezes o logaritmo de b na base a. Vou fazer a mesma coisa com esse menos 5 aqui. Tá, olha só. Eu tenho logaritmo de 10 elevado a menos 5 na base 10. Então, nós pegamos e dá um peteleco nesse menos 5 e manda ele lá para frente. Por isso que fica 5 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Tranquilo? Agora, o que é esse logaritmo de 10 na base 10? Bom, nós temos então uma outra propriedade do logaritmo, tá? Que eu vou te mostrar aqui. O logaritmo de qualquer número na base desse mesmo número é sempre igual a 1. Então, o logaritmo de a na base a é igual a 1. Logaritmo de b na base b é igual a 1. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, se eu faço aqui logaritmo de... Nesse caso aqui, o logaritmo de 10 elevado a menos 5 na base 10, eu corto tudo isso aqui porque isso aqui é 1. Tudo isso aqui é 1. Então, 5 vezes log de 10 na base 10 é a mesma coisa que 5 vezes 1. Então, como que fica o nosso cálculo do nosso pH? Vai ficar assim, ó. Menos da fórmula, 0,7, que é o log de 5, mais menos 5 vezes 1. Resolve isso aí, gente. Agora já está muito fácil, né? Então, isso aqui vai dar um pH igual a 4,3. É só você resolver certinho, jogo de sinais, respeitar menos com menos é mais com menos é menos. Vai te dar um pH de 4,3. Tranquilo? O que é um pH de 4,3? Ele vai estar mais ou menos por aqui. É um pH de uma substância ácida. Perfeito? Então já calculamos o da primeira substância. Bom, voltando aqui, aquele pH, aquele logaritmo de um número na base dele mesmo, olha só como que isso pode facilitar para você. Então, isso aqui vai dar 1, ok? Porque esse número vem para cá, né? Quando esse número vem para cá, o que que acontece? Acontece que vai ficar 5 vezes menos 5, né, vezes 10 na base 10. Esse daqui veio para lá e vai ficar uma base aqui. Como isso aqui é 1, então vai ficar 5 vezes menos 1, vai dar menos 5. Ou seja, nós podemos simplificar isso sempre. O logaritmo que está elevado a uma potência de 10, o resultado dele vai ser o valor do expoente. Por isso que log de 10 a menos 5 é menos 5. Log de 10 elevado a 5 é 5. Log de 10 elevado a menos 4 é menos 4. Log de 10 elevado a menos 3 é menos 3. E log de 10 elevado ao cubo é igual a 3. Eu posso extrapolar isso para qualquer valor. Tá? Se eu fizer, por exemplo, log de 10 elevado a 25. Isso aqui vai dar 25. Isso te ajuda muito em vários cálculos de pH. Ok? Vamos para a próxima então.